Olá, o assunto de hoje é dor de garganta ou também esofagite, porque eu digo também, são doenças diferentes, mas as causas são a mesma, e muitas vezes quando a gente acha que a gente está com dor de garganta, na verdade a gente está com problema no esôfago, né? Então, qualquer uma dessas duas situações que você tenha, que você esteja buscando aqui informações o significado é muito semelhante, né? A causa disso, né? Então, a gente aprendeu que a dor de garganta são causadas por vírus, por bactérias, por alergias, por ar seco, por mudanças de temperatura. E tudo isso, sim, pode influenciar quando a gente já está com um problema na garganta. Aí qualquer alteração, qualquer líquido gelado que você toma, qualquer algo que você faça, a garganta vai responder com sintoma mais rápido, né? Mas sempre tem uma causa antes disso, porque senão todo mundo mudaria, teria alergia a, a certas mudanças de clima, e não são todos, né? Então, é isso que nos diferencia. Se você está com baixa imunidade, o sistema imunológico está baixo, também tem uma causa, né? Então, quando o teu corpo está já com a imunidade baixa, qualquer estresse, qualquer mudança, qualquer nervosismo, ou também algum ambiente que você estiver que você precisar falar mais alto, por exemplo, a pessoa que trabalha com a voz, professores, no meu caso também fico gravando, se eu já estiver com a imunidade baixa, que é um outro DHS, eu sim posso ter alteração na garganta. Aí não é um conflito biológico causado por esse sentido que eu vou trazer hoje, né? É porque daí o conflito biológico está na imunidade baixa, né? Então, um outro vídeo, você vai poder ter essa resposta, se no teu caso não se enquadrar naquilo que eu vou trazer, essa visão da medicina germânica. Se você chegou aqui primeira vez no meu canal e não está inscrito, precisa de mais inscritos, é um canal novo, está iniciando. E também deixe sua curtida, seu comentário. E se lá no final você, depois que você terminar de assistir, você sentir que esse conteúdo pode ajudar alguém, se fez sentido para você, ou se pode ajudar alguma pessoa, envie esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo que existe uma causa biológica também para as doenças da garganta, para as doenças do esôfago. Então, na medicina germânica, a gente olha com outro olhar para a causa da doença. A gente busca sempre o olhar biológico emocional, né? Então, a garganta, assim como todos os órgãos que a gente interpreta, né? Sempre a gente precisa olhar para qual a função que ela tem. Para que serve a garganta? Para que serve esse canal onde a gente, o que é o assunto de hoje, né? Para a garganta, ela serve para engolir e também para fechar, para não engolir, e também para a gente falar, para a gente se comunicar. E também tem a ver com a respiração, com certeza, né? Nem sempre não é o caminho principal, mas tem a ver, né? Então, a pessoa que está com muita infecção na garganta, a parte respiratória também fica abalada, né? Então, a garganta, ela manifesta sintomas quando você está vivendo com sentimentos contrariados, né? Como assim, sentimentos contrariados? Quando você é obrigada a engolir coisas que você não queria engolir. Então, essas coisas podem ser situações. A gente até usa a expressão, eu engulo sapos todos os dias, né? O que significa engolir sapos? Não é ao pé da letra, né? Mas a gente engole situações que a gente gostaria de desengolir, que a gente gostaria de repudiar, de vomitar mesmo, né? Então, esses sapos que a gente é obrigado a engolir, pode ser pessoas, né, que a gente convive com a gente, né? Então, se você tem problemas na garganta que não são relacionados à baixa imunidade, né? Mas sim, são problemas que volta e meia aparecem de novo, você tem situações, então você precisa olhar
É para essa parte biológica que a medicina germânica traz, né? Então, às vezes, você vive com pessoas que você é obrigada a engolir aquela pessoa do jeito que ela é. Às vezes, pode ser situações, pode ser que você viva dentro de um problema que você não vê solução. E você é obrigada a aguentar isso. E isso tudo pode ser potencializado pelo medo. O medo, ele que está por trás da dor de garganta, ele nos impede de expressar aquilo que a gente gostaria de expressar, né? Então, você, às vezes, se gostaria de falar algo para outra pessoa que está te magoando, mas você tem medo de magoar a pessoa, de medo de ofender, ou você sabe que se você falar, você vai ser agressiva, né? Então, tem toda N situações que te obrigam, que você se sente obrigada a reprimir. E por que isso afeta a garganta? Porque sempre quando você está vivendo contrariado, ali crescem células. Aí as bactérias, os fungos, os vírus, eles vêm, tem uma lei da biologia, da medicina germânica também que explica isso, a função das bactérias no nosso corpo, elas vêm para destruir aquelas células que cresceram enquanto você estava no medo, né? Então, por exemplo, quando você tem muito medo de expressar algo, porque você tem medo de colocar para fora, o que acontece na tua garganta? Ela aumenta de tamanho, ela dilata para que a tua voz passe ali, para que você consiga expressar. Aí, às vezes, depois você conseguiu descarregar, você conseguiu falar para alguém, o que acontece? Ali está machucado, você forçou a tua garganta. E o que vai acontecer biologicamente? Vão chegar as bactérias, os vírus, para recompor aqueles tecidos que se danificaram na fase que você viveu no medo, né? Então, quando você fica muitos anos obrigada a reprimir algo, você pode até desenvolver gordura corporal, porque você está engolindo muitos sapos, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm obesidade e fazem tratamentos para emagrecer e logo recupera de novo. Então, quando você engole algo demais, o corpo não sabe a diferença, o corpo metaboliza. Então, sempre que você sentir que você quer falar algo e você é obrigada a se calar, né? Então, sempre as situações de garganta têm a ver com a comunicação ou a não comunicação. Então, eu lá para os meus 18 anos, é uma história que poucas vezes eu conto, aos 18 anos eu decidi que eu iria estudar, que eu sairia de casa para estudar. Eu morava no Paraguai e fui lá do interior do Paraguai, sabendo falar só alemão e o espanhol um pouquinho do português, fui morar no Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Fiquei mais de 1.000 quilômetros longe dos meus pais, dos meus parentes, e eu nunca tinha saído de casa. Fiquei 8 anos morando longe, e nesses 8 anos eu tinha dor de garganta recorrente. Eu tinha, faltava voz, não dava dor de garganta. Simplesmente a voz sumia, ficava semanas sem voz. E isso está relacionado a essa situação emocional que eu vivia. Eu tinha vontade, eu tinha desejo de comunicar com meus pais e não podia comunicar porque eu achava que eu ia magoar, que eu ia deixar eles, fazer com que eles não gostassem mais de mim. Então, eu tinha muito medo da não aceitação dos meus pais e eu fiquei esses 8 anos vivendo contrariada numa situação que eles, na verdade, nem sabiam o que estava acontecendo comigo, né? Era eu que estava achando que isso era algo que eu não poderia falar para eles, que eu não queria mais continuar naquela escolha que eu tinha feito, né? Então eu tinha ido estudar e eles estavam pagando meus estudos e eu não tinha coragem de falar para meus pais que eu não queria continuar. Então fiquei 8 anos tendo dor de garganta recorrente, principalmente no verão. Quando esquentava o clima, minha voz sumia por semanas. E quando eu voltei para perto deles,
Isso, tudo foi embora, né? Então, quando a gente tem medo de decepcionar alguém, a gente não fala o que a gente precisaria falar, a gente acaba se contrariando e o nosso corpo manifesta o sintoma. Então, tentar falar em medo de não ser compreendida, não ser aceita, não ser amada, se você falar, é um dos principais fatores que faz com que a garganta seja inflame. E a gente vê muito em crianças, quando elas têm infecções recorrentes na garganta. A imunidade baixa e a garganta inflama. Então, ela vive dois conflitos. Quando a imunidade baixa, é porque a pessoa não está se sentindo, é uma situação de autodesvalorização, né? Então, eu não estou me sentindo amada, não estou me sentindo importante, a imunidade vai baixando. E a garganta, então, por isso que está associado. Se eu não me sinto importante, se eu não me sinto amada, logo eu não vou falar aquilo que eu estou pensando, porque eu vou magoar os outros, né? Então, quando a gente gostaria, tem algo nos incomodando, mas a gente não pode falar porque tem medo de magoar, aquilo fica entalado na nossa garganta. É como se tivesse um sapo ali produzindo ácido e machucando, né? Então, o nosso corpo, ele começa a trazer sintomas para nos ajudar a sair dessa situação. E também tem pessoas que têm a halitose, o mau hálito. Então, pode ser, sempre precisa fazer os exames para saber se de fato é halitose, se é uma infecção na garganta, uma inflamação ali recorrente. Então, se é uma inflamação recorrente na garganta que dá a halitose, é porque tem situações que a pessoa está se sentindo obrigada a continuar engolindo, né? Então, a solução é resolver essa situação, né? Expressar o que está sentindo, comunicar com clareza. Se não consegue fazer isso sozinha, buscar ajuda para poder se expressar, para que o corpo não precise danificar. Tem pessoas que até desenvolvem câncer na garganta de tanto ficar engolindo e se fazendo de boazinha. Então, eu tive isso muito medo de me expressar, a voz falhava, ainda percebo isso. Às vezes a minha voz se altera dependendo das situações. Por exemplo, quando eu comecei a gravar vídeos, fiquei muito tempo dizendo essa voz não é a minha voz, porque eu tinha medo de não ser boa o suficiente, medos inconscientes por trás, né? Então, quando a nossa voz se altera, nosso jeito se altera, tem medos inconscientes de magoar os outros, né? Então, se você tem uma doença recorrente na garganta, talvez a litose, talvez infecções frequentes, busque ajuda. Nesse caso, uma única sessão com a medicina germânica já pode te dar um bom direcionamento e uma boa solução, né? Mas o mau hálito, a litose, também nem sempre vem da garganta. Tem pessoas que têm diabetes silenciosa e não sabem. Como eu sou especialista em doenças crônicas e diabetes, é, tem pessoas que têm mau hálito por muitos anos até que tenham o diagnóstico de alguma doença crônica, né? Então, a gente aprendeu que diabetes é silenciosa, que não dá sinais. O mau hálito, frequente, contínuo, ele pode ser um sinal, sim, de diabetes já, né? Por quê? Porque a diabetes tem a ver com as situações digestivas, de não digerir situações, né? Então, o estômago vai produzir muito ácido, vai produzir muito suco gástrico para conseguir digerir todas as situações de território que você não está conseguindo manter, que você não está em paz. E pode ser que demore anos até que o laboratório descubra que aquilo lá é diabetes, porque mais de 52% das pessoas têm diabetes e não sabem, né? Então, se você tem problemas recorrentes na garganta, no esôfago, é, pesquise a causa, busque a causa e com certeza você também vai encontrar a solução, né? E uma das coisas bem comuns que a gente vê é que a pessoa tenha infecção de garganta depois de ter passado um estresse muito grande, né? É fase de restauração do corpo
que vem essa dor, essa infecção, essa inflamação na garganta, assim como a gripe, assim como a tosse. Então, são sintomas que você, se você sabe que é fase de restauração, você precisa muito repouso, muito líquido, evitar alimentos que machuquem mais ainda a garganta, né? Mas principal é repouso, porque você passou um estresse, você passou uma situação que você precisa se cuidar mais, né? Porque não é qualquer estresse que você passou. É um estresse em relação a ser quem você é. Um estresse em relação de você não poder ter se expressado, né? Se expressar com espontaneidade, né? Então, observe na tua vida, você que tem, está buscando a solução para teus problemas de garganta, falta de voz, medo de falar em público. Tem muitas nuances na garganta, né? Não é só aquela infecção que aparece de vez em quando. Tem muitos medos. A gente acha que o medo de falar em público é só psicológico, não. Ele tem a ver com a expressão, com a tua expressão, quem que você acha que você é, como você se vê. Então, é a tua expressão, a tua vida está sim relacionada com a garganta física também. Porque se você se vê de uma forma muito depreciativa, muito com a autoestima muito lá no chinelo, logo, a tua garganta não vai expressar quem você é. A garganta não vai poder comunicar com clareza aquilo que você pensa, porque você vai ter medo de ser rejeitada, medo de não ser amada, né? Então, você vai continuar engolindo as outras pessoas, engolindo sapos, engolindo situações e vai continuar se conformando com as sobras da vida. Essa aqui é uma dor muito grande das pessoas que têm dor de garganta. Elas não conseguem sentir merecedoras de receber, porque elas se sentem impossibilitadas de se expressar, de se comunicar. Então, a garganta não é só aquela inflamação. Se você tem uma criança, né, que tem inflamação recorrente, volta e meia dá dor de garganta, e por que que dá no ouvido? Os canais estão ligados. Porque numa criança, a garganta e escutar e falar tá muito relacionado. Se ela escuta coisas que ela não gostaria de escutar, ela não vai conseguir falar o que ela gostaria de falar. Então, uma criança não separa igual um adulto. O adulto normalmente não dá o mesmo, não tem essa relação. Se eu tenho dor de ouvido, eu tenho dor de garganta, nem sempre. Agora, uma criança, na educação infantil que eu trabalhei, se ela tinha mau hálito, se ela tinha problema na garganta, podia ver que ela também estava com dor de ouvido, né? Sempre tinha, era muito raro quando não, né? Então, para uma criança, tudo depende da percepção dela, por isso tem alguns casos que não, né? Mas é muito comum uma criança que tenha problema de garganta recorrente, resfriados recorrentes, dor de ouvido recorrente, ela não está se sentindo à vontade dentro do ambiente dela, ela não está se sentindo amada, aceita, né? Então, ela sente que ela não pode, ela não tem direito àquilo que ela quer, aquilo que ela gostaria, né? Então, ela está vivendo uma situação que ela não está se sentindo amada o suficiente para se sentir segura, protegida. Então, sempre tem que olhar para o ambiente como observador, se é teu filho, se é teu neto, se é teu aluno. Sempre olhar para isso com um olhar assim, eu quero ajudar aquela pessoa e não ficar no julgamento. Não, ela tem tudo e essa dor de garganta é só por causa da mudança de clima. Vai te impossibilitar de você ter resultados. Então, você que está me escutando aqui, eu trago esses conteúdos da medicina germânica com essa visão sistêmica também junto, para que você veja que você também perceba que você não está sendo obrigada a conviver para sempre com os teus sintomas, que a única solução é se medicar. Sim, se você está com uma inflamação muito séria, algo muito crônico, você precisa sim buscar ajuda médica também, né? Só que esse novo olhar para os sintomas que eu trago aqui tem a intenção de você saber que existe algo a mais por trás do teu sintoma, para você aprender a ser o seu próprio médico junto com o médico da sua confiança.
para que você não chegue lá no final ou durante a tua vida a ser totalmente dependente, uma pessoa dependente de medicação, uma pessoa dependente emocional, porque quando você cresce, você evolui, você se toma a responsabilidade, você olha para você com maturidade, se você já passou dos 15 anos, você consegue assumir as responsabilidades e cuidar mais de você. Então, se você tem problema na garganta, o que que você vai poder fazer? Você vai poder buscar uma solução, um jeito de você poder expressar quem você é com liberdade, né? Não sair gritando, ofendendo as pessoas, mas buscando a causa de por que você não sente liberdade em ser quem você é. Porque é sempre a tua percepção que está em jogo, não é as outras pessoas, né? As outras pessoas não estão nem aí pra gente, cada um tem sua própria vida para cuidar. E o bonito é que quem pode cuidar da nossa vida somos nós, e nós temos só essa vida para cuidar agora. Então, nós temos a responsabilidade só por um corpo, só o nosso. Então, a gente pode fazer algo mais bonito, mais leve durante a nossa jornada. Então, se você assistiu até aqui, se você ainda não curtiu, se você ainda não se inscreveu no meu canal, agora você pode, ao concluir, enviar para aquela pessoa que você acha que pode ser útil. E te agradeço, e todas as semanas eu trago conteúdos novos aqui, que eu continuo pesquisando e assim eu vou aprofundando também mais os meus conhecimentos e poder ser cada vez mais assertiva com as pessoas que eu atendo, né?